cabelinhos. Tô adorando meu cabelinho. Vamos ler mais algumas páginas do livro Nosso Lar. Capítulo 27. O trabalho, enfim. Mas antes vamos fazer uma prece, estava quase esquecendo. Eu tô empolgada com meu cabelo. Sentem-se confortavelmente e fechem os olhos físicos. Respirem fundo. Jesus querido, mentores, obrigada pela presença de vocês na leitura de hoje. Que possam sair daqui vibrações boas e essas vibrações possam chegar a todas as pessoas que estão em hospitais. Todas as pessoas que estão doentes, seus familiares, lhes trazendo o revigoramento da fé, esperança em dias melhores que sabemos que virão. Obrigada por estarem conosco, que assim seja. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o hospital de sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal da Saúde Orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo. Rostos encaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas, deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Tobias, imperturbável, chamou velha servidora, que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares, disse admirado. Que aconteceu? O ministro Flacos, esclareceu a velhinha em tom respeitoso. Determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos. Nota do autor. Organização de espíritos benfeitores em nosso lar. Para os serviços de hoje, nas regiões do umbral. Há que se multiplicar energias, tornou ele sereno. Não temos tempo a perder. Irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião, gesticulando agarrado ao leito, à maneira de louco. Estou a sufocar, isso é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro! Quero sair! Quero ar, muito ar. Tobias aproximou-se, examinou-o com atenção e perguntou: por que teria o ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, exclamou a serva. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação, visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo. O pobre não tem resistido, como seria de desejar. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso, a correr desabaladamente. Gritava
que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui distante do lar. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei, então, aplicar alguns passes de prostração, subtrair-lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. Fez muito bem, assentou Tobias pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações, para que nos deixe o Ribeiro em paz. Fixei o doente, procurando identificar-lhe a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamara Tobias como a criança que reconhece o benfeitor, mas acusava profundo alheamento de quanto se dizia a seu respeito. Notando minha admiração, o novo orientador explicou: o pobrezinho permanece em fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Eu quis indagar da origem de seus padecimentos, conhecer-lhe a procedência e o histórico da situação. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias, relativa à curiosidade, e calei. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recurso melhoras, que mantivesse calma em benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro, muito trêmulo, rosto ceráceo, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente oriunda, como vinha saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física e muita vez sob o império de baixos pensamentos. Reservam-me essas câmaras, explicou o companheiro bondosamente, apenas a entidades de natureza masculina. Tobias, estou morrendo à fome e à sede, bradava um estagiário. Socorro, irmão! Gritava outro. Por amor de Deus, não suporto mais! Exclamava ainda outro. Coração alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro angustioso? Tobias respondeu sem se perturbar. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre, meu irmão, estes doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes, descuidadosos de si mesmos. Nestes pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos. A vida do homem
estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. E depois de uma pausa em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou: são contrabandistas na vida eterna. Como assim? Atalhei interessado. O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme: acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro e revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos a disparates novos. Foram negociantes imprevidentes. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se alimentavam a adquirir os valores da espiritualidade. Agora, que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Realíssimo! Tobias não podia ser mais lógico. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu-me à vasta câmara anexa em forma de grande enfermaria, notificando: vejamos alguns dos infelizes semimortos. Narcisa, a servidora, acompanhava-nos solícita. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. 32 homens de semblante patibular permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Fazendo gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu: estes sofredores padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes. Chamamo-lhes crentes negativos. Ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono. Como não tinham qualquer ideia do bem, o serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Não conseguia externar meu espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sob meus olhos atônitos. Fim da operação, nos 2 primeiros, começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. São fluidos venosos que segregam, explicou Tobias muito calmo. Narcisa fazia o possível por atender prontamente a tarefa de limpeza, mas debalde. Grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que instintivamente me agarrei aos petrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. A servidora parecia contente com o auxílio humilde.
do nosso irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Paramos na página 151. Sentem-se confortavelmente, respirem fundo. Com os olhos físicos fechados, vamos agradecer por mais essa leitura, pedindo ao Mestre Jesus e aos mentores que nos acompanhem, que nos auxiliem, que tenham enviado as vibrações para todas as pessoas que estão sofrendo em hospitais, todos os seus familiares também, acalmando-lhes o coração. Obrigada, Mestre, por estar sempre conosco. Que assim seja. Olá, pessoal! Boa noite! Muito calor, não? Nossa Senhora, tá muito quente hoje. Mas mesmo assim, vamos ler mais algumas páginas do livro Nosso Lar. Mas antes, vamos fazer a nossa prece. Então, sentem-se confortavelmente, fechem os olhos físicos, respirem fundo. Pensem em Jesus. Mestre, amigo, mentores, pedimos a presença de vocês para a leitura de mais algumas páginas do livro Nosso Lar. Que possam sair daqui vibrações boas e elas possam ir até todos que estão doentes, as pessoas que estão em hospitais, seus parentes, lhes trazendo revigoramento da fé, alívio de dores físicas, que eles possam se sentir confortados, sabendo que não estão sozinhos. Obrigada por tudo, Senhor, que assim seja. Capítulo 28. Em serviço. Encerrada a prece coletiva ao crepúsculo, Tobias ligou o receptor a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Justamente curioso, vinha saber que as turmas de operações dessa natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa em horas convencionais. Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos, mas o coração entoava hinos de alegria interior. Receber a aventura do trabalho afinal, e o espírito de serviço fornece tônicos de vitorioso vigor. Estabelecido o contato elétrico, o pequenino aparelho, sob meus olhos, começou a transmitir o recado depois de alguns minutos de espera. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Muito trabalho nos abismos da sombra. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando as trevas espirituais 29 irmãos, 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providenciar. Notando que Narcisa e Tobias se entreolhavam fundamente admirados, tão logo silenciou a estranha voz, não pude conter a pergunta que me desbordava dos lábios.
Como assim? Por que esse transporte em massa? Não são todos espíritos? Tobias sorriu e explicou. O irmão esquece que não chegou ao Ministério do Auxílio de outro modo. Conheço o episódio de sua vinda. É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na Terra, ou nos círculos do umbral, estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. São aves e têm asas, tanto o avestruz como a andorinha. Entretanto, o primeiro apenas subirá às alturas se transportado, enquanto a segunda corta célere as vastas regiões do céu. E deixando perceber que o momento não comportava divagações, dirigiu-se a Narcisa ponderando. É muito grande a leva desta noite. Precisamos tomar providências imediatas. Serão necessários muitos leitos, murmurou a serva algo pesarosa. Não se aflija, respondeu Tobias resoluto. Alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na câmara 33. Em seguida, levou a destra à fronte, como a ponderar algo muito sério, e exclamou: resolvemos facilmente a questão da hospitalidade. O mesmo, porém, não se dará no concernente à assistência. Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de trevas que ora envolvem o mundo dos encarnados. Precisamos de pessoal de serviço noturno, porquanto os operários, em função com os samaritanos, chegarão extremamente fatigados. Ofereço-me com prazer para que o possa aproveitar, exclamei espontaneamente. Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclada de gratidão, fazendo-me experimentar cariciosa alegria íntima. Mas está resolvido a permanecer nas câmaras durante a noite? Perguntou admirado. Outros não fazem o mesmo? Indaguei por minha vez. Sinto-me disposto e forte. Preciso recuperar o tempo perdido. Abraçou-me o generoso amigo, acrescentando: pois bem, aceito confiante a colaboração. Narcisa e os demais companheiros ficarão também de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salúcio, 2 irmãos de minha confiança. Não posso permanecer aqui de plantão noturno em vista de compromissos anteriores. No entanto, caso necessário, você ou algum dos nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade. Traçarei o plano dos trabalhos, facilitando quanto possível a execução. E descortinou-se campo enorme de providências, enquanto 5 servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupa adequada e petrechos de enfermagem. Eu e Tobias movíamos pesado material no pavilhão 7 e na câmara 33. Não poderia explicar o que passava comigo. Apesar da fadiga dos braços, experimentava júbilo inexcedível no coração. Na oficina, onde a maioria procura o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui alegria suprema. Não pensava francamente na compensação dos bônus hora, nas recompensas imediatas que me pudessem advir do serviço.
Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante minha mãe e os benfeitores que havia encontrado no Ministério do Auxílio. Ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou: desejo a vocês muita paz de Jesus, boa sorte e serviço útil. Amanhã, às 8 horas, você poderá descansar. O máximo de trabalho, cada dia, é de 12 horas, mas estamos em circunstâncias especiais. Respondi que as determinações me enchiam de sincero contentamento. A sós com um grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos maternalmente. Atraído pela generosidade, busquei aproximar-me com mais interesse. Não foi difícil alcançar o prazer da sua conversação carinhosa e simples. A velhinha, amável, semelhava-se a um livro sublime de bondade e sabedoria. Mas a irmã aqui trabalha muito tempo? Perguntei, a certa altura da palestra amistosa. Sim, permaneço nas câmaras de retificação em serviço ativo há 6 anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais 3 anos para realizar meus desejos. Ante a silenciosa indagação de meu olhar, falou Narcisa amavelmente. Preciso de um endosso muito sério. Que quer dizer com isso? Perguntei interessado. Preciso encontrar alguns espíritos amados na terra para serviços de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão de meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada, aflita. Aconselharam-me, porém, recorrer à ministra veneranda, e a nossa benfeitora da regeneração prometeu que endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui, para que eu possa corrigir certos desequilíbrios dos sentimentos. No primeiro instante, quis recusar, considerando demasiada exigência. Depois reconheci que ela estava com a razão. Afinal, o conselho não visava a interesses dela e sim ao meu próprio benefício. E ganhei muito aceitando-lhe o parecer. Sinto-me mais equilibrada e mais humana. E creio, viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Ia manifestar profunda admiração, mas um dos enfermos próximos gritou: Narcisa! Narcisa! Não me cabia reter, por mera curiosidade pessoal, aquela irmã dedicada, transformada em mãe espiritual dos sofredores. Capítulo 29. A visão de Francisco. Enquanto Narcisa consolava o doente aflito, fui informado que me chamavam ao aparelho de comunicações urbanas. Era a senhora Laura que pedia notícias. De fato, esquecera-me de avisá-la sobre as deliberações de serviço noturno. Pedi desculpas à minha benfeitora e forneci rápido relatório verbal da nova situação. Através do fio, a genitora de Lísias parecia exultar, compartilhando meu justo contentamento.
Ao termo de nossa ligeira conversa, disse bondosa: muito bem, meu filho, apaixone-se pelo seu trabalho, embriague-se de serviço útil. Somente assim atenderemos a nossa edificação eterna. Lembre, porém, que esta casa também lhe pertence. Aquelas palavras encheram-me de nobres estímulos. Regressando ao contato direto com os enfermos, notei Narcisa a lutar heroicamente por acalmar um rapaz que revelava singulares distúrbios. Procurei ajudá-la. O pobrezinho de olhos perdidos no espaço gritava espantadiço: ajuda-me, por favor! Ajuda-me, por amor de Deus! Tenho medo, medo! E o olhar esgazeado dos que experimentam profundas sensações de pavor acentuava: Irmã Narcisa, lá vem ele, o monstro! Sinto os vermes novamente! Ele! Livrai-me dele, irmão! Não quero, não quero! Calma, Francisco, pedi a companheira dos afortunados. Você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Faça de conta que sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É necessário expelir a substância azeda. Ajudá-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. Doente mostrava boa vontade, acalmava-se enquanto ouvia os conceitos carinhosos, mas volvia a mesma palidez de antes, prorrompendo em novas exclamações. Mas, irmã, repare bem, ele não me deixa, já voltou a aterrorar-me. Veja! Estou vendo, Francisco, respondi a ela concordata, mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo. Este fantasma diabólico, acrescentava a chorar como criança, procurando compaixão. Confie em Jesus e esqueça o monstro, dizia a irmã dos infelizes, piedosamente. Vamos ao passe, o fantasma fugirá de nós. E aplicou-lhe fluidos salutares e recordadores, que Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. Agora, disse ele, finda a operação magnética. Estou mais tranquilo. Narcisa ajeitou-lhe os travesseiros, mandou que uma serva lhe trouxesse água magnetizada. Aquela exemplificação da enfermeira edificava-me. O bem como o mal em toda parte estabelece misterioso contágio. Observando-me o sincero desejo de aprender, Narcisa aproximou-se mais, mostrando-se disposta a iniciar-me nos sublimes segredos do serviço. A quem se refere o doente? Indaguei, impressionado. Está, porventura, assediado por alguma sombra invisível ao meu olhar? A velha servidora das câmaras de retificação sorriu carinhosamente e falou: trata-se do seu próprio cadáver. Que me diz? Tornei espantado. Pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico e veio à esfera espiritual após um desastre oriundo de pura imprudência. Estava durante muitos dias ao lado dos despojos, em pleno sepulcro. Sem se conformar com a situação diversa, queria firmemente levantar o corpo hirto, tal o
império da ilusão em que vivera, e neste triste esforço gastou muito tempo. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas. Não valeram socorros de esferas mais altas, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos que o pobre se afastou do túmulo, tomado de horror. Começou então a peregrinar nas zonas inferiores do umbral. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia. Trouxeram-no os samaritanos quase à força. Seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. O amigo que lhe foi genitor na carne está presente em arriscada missão, distante do nosso lar. E vem visitar o doente? Perguntei. Já veio 2 vezes. Experimentei grande comoção, observando-lhe o sofrimento discreto. Tamanha é a perturbação do rapaz que não reconheceu o pai, generoso e dedicado. Gritava aflito, mostrando a demência dolorosa. O genitor, que veio vê-lo em companhia do ministro Pádua, do Ministério da Comunicação, pareceu muito superior à condição humana, enquanto se encontrava com um nobre amigo que obtivera hospitalidade para o filho infeliz. Demoraram-se bastante, contando a situação espiritual dos recém-chegados dos círculos carnais. Mas quando o ministro Pádua se retirou, compelido por circunstâncias de serviço, o pai do rapaz me pediu lhe perdoasse o gesto humano e ajoelhou-se diante do enfermo. Tomou-lhe as mãos, ansioso como se estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais, e beijou-lhe a face, chorando copiosamente. Não pude conter as lágrimas e retirei-me, deixando-os a sós. Não sei o que se passou em seguida entre ambos, mas notei que Francisco, desde esse dia, melhorou bastante. A demência total reduziu-se a crises que são agora cada vez mais espaçadas. Como tudo isso comove, exclamei sob forte impressão. Entretanto, como pode a imagem do cadáver persegui-lo? A visão de Francisco, esclareceu a velhinha atenciosa, é o pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Apegam-se demasiadamente ao corpo, não enxergam outra coisa, nem vivem senão dele e para ele, voltando-lhe verdadeiro culto e vindo o sopro renovador, não o abandonam, repelem quaisquer ideias de espiritualidade e lutam desesperadamente pelo conservar. Surgem, no entanto, os vermes vorazes e os expulsam. A essa altura, horrorizam-se do corpo e adotam nova atitude extremista. A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, atormentam-os no imo da alma. Sobrevêm perturbações e crises, mais ou menos longas, e muitos sofrem até a eliminação integral do seu fantasma. Notando-me a comoção, Narcisa acrescentou: graças ao pai, venho aproveitando bastante nesses últimos anos de serviço. Ah, como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos na carne.
Isso, porém, deve preocupar-nos, mas não deve ferir-nos. A crisálida cola-se à matéria inerte, mas a borboleta alcançará o voo. A semente é quase imperceptível e, no entanto, o carvalho será um gigante. A flor morta volve à terra, mas o perfume vive no céu. Todo embrião de vida parece dormir. Não devemos esquecer essas lições. E Narcisa calou-se, sem que me atrevesse a interromper-lhe o silêncio. Paramos na página 161. Toma minha aguinha. Tomem água, hein, gente? Tá muito seco, muito calor. Tomem bastante água. Mesmo no inverno, quando tiver frio, toma água. Água, que nem diz o Camolese, é vida. Fechem os olhos físicos. Sentem-se confortavelmente. Jesus, que obrigada pela leitura de mais algumas páginas do livro Nosso Lar. Que possam ter saído daqui vibrações boas e essas vibrações possam chegar a todos os doentes, todas as pessoas que estão em hospitais. Obrigada por tudo, Mestre, obrigada por estarem sempre conosco. Que assim seja.